Ainda mais que hoje é a palavra, né? Hoje é a palavra. É para ser usada com muito cuidado. Mas uma coisa que me marcou nesse estudo, realmente, a importância, a força que tem a palavra, como construímos, como realmente tudo inicia assim. As palavras criam uma imagem no nosso pensamento, né? Então, eu fiquei pensando assim, quando a gente quer alguma coisa, tem vontade de fazer alguma coisa, pensamos criamos um pensamento, uma imagem na nossa mente, no nosso pensamento, e isso vai desencadeando coisas, vai desencadeando planejamentos, vai desencadeando atitudes, ações da nossa parte que vão nos levar a fazer isso acontecer. Então, realmente, acho que essa importância de entendermos e estudarmos como é que ela funciona, como é que ela nos influencia, como é que isso tudo tem um aspecto tão importante na nossa vida que às vezes, muitas vezes, a gente não põe muita atenção. Né? E hoje, como sempre, né, acontecem coisas inusitadas que antecedem o nosso trabalho. Durante o GO, a leitura que nós tivemos foi estímulo, no capítulo 18, né, sobre o estímulo. Jesus no lar. No livro Jesus no lar, que a gente está comentando. E ele, numa parte dele, Jesus traz essa fala, né? Seja a tua palavra, sim, sim, não, não, porque tudo que excede a isso sempre gera um mal-estar, sempre gera alguma coisa negativa. Então, se a gente sempre está assim, coligados, né, os assuntos, acho tão engraçado. A gente está preparando uma coisa de um lado e da outra vem exatamente sobre aquilo que a gente está falando, né, sobre a palavra. Esse modo de... Quer dizer, a gente tem várias formas, né, de expressar os nossos sentimentos e emoções. Mas a palavra, eu acho que é o que há de mais forte, né? Que nós podemos também fulminar com o olhar, fulminar, né, com um jeito que faz uma ação mais agressiva fisicamente. Mas a palavra, porque somos já seres, né, bem comportados e bem desenvolvidos, não usamos mais as armas, né? Procuramos usar o poder da palavra. Então, a palavra tem poder. Foi bem colocado, porque antes nós nos irritávamos, perdíamos a tal de paciência, pegava uma arma e já acabava com a vida do outro, né? E nós evoluímos tanto que agora usamos a palavra. Também, muitas vezes, a palavra a gente usa para realmente matar uma amizade, um relacionamento. Tirar a esperança, mas, ao mesmo tempo, essa arma, que é a nossa palavra, a gente, mais tarde, pode até retificar ela. Podemos reformular ela, pedir desculpas e enganjar na paz através da palavra. Em câmbio, antes não, quando a gente usava o armamento de fogo pesado, não tinha como voltar atrás. E agora, com a palavra, nós podemos voltar atrás, sim. Realinhar aquilo que a gente desorganizou, voltar ao equilíbrio coletivo também. Isso é muito bacana, esse é o progresso. Com certeza. E Jesus, né? Jesus, como nosso mestre guia, ele mostrou isso através do Evangelho, através do tempo que esteve conosco, né? Ele usava a palavra, ele usava a conversa, né? Ele usava dessa maneira não agressiva de comunicar para poder ensinar. Então, a palavra é um poderoso recurso, né, para que a gente possa ensinar alguma coisa a alguém. Né? Então, ele nos orienta conversando. Isso é muito bom. É o que a gente hoje, os psicólogos falam tanto do diálogo em casa, com os filhos, etc. Né? Nada como uma boa conversa para poder reconstruir. Né?
Aí vocês estavam falando aí sobre o Jesus no lar, lembrei também do Boa Nova, como Jesus colocava as explicações, tanto no geral, em parábolas, em histórias, para o geral das pessoas, para as massas, mas como ele explicava de forma muitas vezes firme, não é, aos seus apóstolos, mas ao mesmo tempo de uma forma extremamente amorosa, extremamente esclarecedora. Esse que eu acho que quando a gente começa a estudar o Evangelho, é essa luz que vem das palavras dele, porque ele vai abrindo a mente da gente para novas ideias de uma forma extremamente respeitando o passo de cada um, o lugar que cada um está. Então, a gente vai desvencilhando os véus, né, as camadas que existem nas lições, e quanto mais profundo a gente vai, mais a gente vai tirando, igual as camadas do cebola. Então, no começo, a gente tem aquela visãozinha assim, bem infantil, às vezes, um entendimento bem precário, e aí nós vamos destrinchando todos as possíveis interpretações da palavra que ele usou, e quanta coisa que a gente não acaba tirando de um ensinamento dele, às vezes de um versículo do Evangelho, não é? Walter, não era melhor o microfone, não? Acho que o pessoal falou alguma coisa aí, que o som está um pouquinho diferente. Aonde, Nuno? Que você tá mais... É que se você colocar o microfone aí, vai repercutir o som no salão, vai dar diferença com o Facebook. Mas eu queria que ele dissesse o que é que está... Por causa do delay. Não, o pessoal que está no Facebook assistindo. Fica um delay? Sim, nós temos aqui, ó, também. Não, aqui fica, mas aqui vai direto para o Facebook, entendeu? E para o YouTube. Por isso que eu não sei se é porque a gente está meio longe daqui. Embora chegar para cá. O pessoal está falando que está bom. Para alguns está bom, para alguns não. Então pode ser. Aí é falta de merecimento. Aí... Quem tem merecimento ouve mais, quem não tem, né? Faz uma prece braba, meu Deus, embora todo mundo ouvir, normal. Mas Jesus tinha isso, Jesus tinha os imperativos bons, porque às vezes a gente fica assim, não vou dizer não, para não contrariar a pessoa. Mas não é, às vezes é necessário não, né, para poder que o resto do desenvolvimento se dê. Mas quando você nega alguma coisa, quando você proíbe alguma coisa a um filho, a alguém que você acha que aquilo vai dar um certo impacto, é para dar mesmo, é o impacto do não. Né? Às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa que está completamente fora do contexto, tem que ser um não redondo, mesmo que a pessoa maior de idade teime e faça, mas já vai fazer diferente, não com vamos dizer assim, com parceria com ninguém, entendeu? Já basta a parceria dos espíritos que querem ver a derrocada daquele indivíduo. Então, Jesus, os imperativos, como ontem a gente fez, né, bater e absurdizar, buscar e achar, era um negócio. Aí, quando ele dizia ao rapaz que estava aleijado, né, andando através daquela madeira que ele ficava em cima e ia rodando ele, assim, quando Jesus disse, levanta-te e anda, é como se não desse ao espírito outra forma de fazer, a não ser levantar. E não só levantar, mas pegar aquela cama que levava, o catre, e levar com ele. Então, tudo isso tem um simbolismo, né, Lívia? Então, quando ele dá aquele imperativo hoje em dia para a gente, é como quem diz a gente, epa, levanta, pega aí sua dor, sua cruz, o que você queira chamar, mas que está pesando mais do que deve. Está ali fincando no chão sem deixar você caminhar. Quantas vezes acontece alguma coisa que desgosta a gente, que dali por diante a gente fica parecendo, coitadinho.
né? E com aquela palavra fácil hoje de dizer, estou depressivo, não tem? Que coisa chata é falar em depressão. Depressão é uma coisa forte, depressão é uma doença. E, às vezes, a gente tomou uma paulada, mas aquela paulada foi quem deu, não foi foi a vida. E a vida reflete o amor de Deus. Então, Deus deu aquela paulada para nos frear de alguma coisa maior, que a gente chama de abençoada. As bênçãos disfarçadas. Tem uma bênção divina, abençoada de dor, disfarçada de dor. E a gente ali tem que parar mesmo, tem que, na hora, parar, refletir, dizer, puxa, realmente, por que isso não deu certo? Então, antes que eu insista no erro, se for um erro, deixa eu repensar, deixa eu rever, deixa eu pedir ajuda aos universitários, deixa eu ver se a coisa está mesmo boa ou não. Porque, às vezes, a gente está indo por um caminho que vai ter uma derrocada lá na frente. Então, esses imperativos que a vida impõe, como Jesus nos ensinou que pode acontecer, quando disser levanta e anda, é levantar da cama mesmo. E pegar aquela agonia, aquele divórcio, aquele desenlace, aquela perda de emprego, qualquer coisa que lhe levou, que parece que te levou para baixo, se ela for junto com você para fazer com que você ande para frente, a oportunidade seguinte está ali. Porque nada é tirado de nós, na nossa oportunidade reencarnatória, que não venha uma outra coisa. É que, às vezes, a outra coisa não tem a cara do que a gente quer. Às vezes, a gente quer uma coisa igual a criança. Eu quero dirigir com 10 anos, eu quero um carro, né? E o pai, não, filho, dá uma de brinquedo ali, ó, dá uma sua patinete e vai aí. Né? Mas, às vezes, a pessoa fica indignado com a vida, revoltado, triste, e paralisa, ao invés de caminhar. E nós somos caminheiros. Sempre que a vida lhe parar, se lembre. Eu não estou aqui para parar. Se eu parar, eu tenho que voltar para a casa espiritual. Correndo, porque eu não estou mais rendendo nada do que eu estou fazendo aqui. Então, não podemos parar. Nada pode nos acontecer que nos faça parar. Não tem nada que vocês deem aí um exemplo, que eu nunca encontro. Começa a enumerar assim, eles vão tirando. Que isso? Isso? Não tem. Agora vem o Covid pode parar? Para quê? Se quando eu fico em casa, lá todo encalacrado, blindado dos pés à cabeça, quando eu penso que não, eu estou com Covid. Né? Hoje tem pessoas que estão com sintomas do Covid e o exame dá negativo, mas estão com sintomas. Sintomas mesmo. Hoje eu falei com uma pessoa com falta de ar. Então, se isso acontece, pode ser fruto de algum estado, né, psicológico, né, íntimo, aí que você entrou, que o pavor é tanto que você nem atrai a doença, você cria ela para você. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. As palavras geram sentimentos ou positivos ou negativos. Agora, falem vocês, porque senão já viu, né? Hoje eu não vi. Até botar a máscara para ver seu carro. Não, justamente, eu estava falando mesmo da pandemia, que fez uma parada total no planeta, mas essa parada foi até necessária, foi divina, porque fez nós pararmos para refazer, para transformar tudo aquilo que nós tínhamos como prioridade, como certo, como seguro. Não, a única coisa segura é que o Pai Criador sabe o que está reservado para nós. Nós também sabemos, mas muitas vezes nos fazemos de bobo. Agora eu estou depressiva, agora eu vou ficar na cama, agora eu não vou fazer isso. E a vida nos leva a caminhos que nos fazem transformar o que nós tínhamos como seguro e que não era tão seguro assim. Quantos amigos nós estamos vendo, conhecidos, que estão desencarnando? Ontem mesmo, amigos nossos aqui do centro, o irmão desencarnou. Então, são coisas que estão para nós refletirmos mesmo. O que nós estamos fazendo com a nossa palavra? Porque o processo da palavra vem primeiro no pensamento. E isso tudo é para nos chegarmos à solidariedade, companheirismo,
fazer com que nós sejamos mais solidários com os nossos irmãos, com cada um de nós. Estamos todos juntos, não estamos sozinhos. E aí vamos nos internar no centro, sim, assistindo as palestras de casa, nos dando aquele boost, aquele conforto dessas palavras confortadoras que o mestre trouxe para nós, que deixou para nós. E são palavras de comando também, são palavras energéticas de comando. Levanta. Estamos levantando, como é que é um bom novo dia, né? Não é um novo ano, é bom novo dia. Todos os dias um recomeço. E despertando a nossa criatividade, o que nós podemos fazer, o que podemos criar para o coletivo, para a fraternidade. E essa importância de refletir para falar, né? Porque hoje, depois de tudo que vocês falaram aí, fiquei pensando que as palavras, elas são assim, quando você começa a dominar, né? Então, Beth, você comentou que no começo a gente brigava, a gente queria alguma coisa, a gente partia para a violência, né? O mais forte ganhava. E fomos aprendendo a dominar essa violência. Começamos a usar a palavra de forma irrefletida. Estamos sendo convidados a refletir antes, né? Hoje já não se usa mais, nem os pais, na forma de educar, já não se grita mais com as crianças. Esse domínio do nosso lado mais instintivo, do nosso lado mais animal, para a gente ir conseguindo chegar no domínio das emoções. Porque às vezes a gente é obrigado a ficar quieta, guardar o silêncio, mas às vezes é preciso falar. E saber essa diferença a gente só vai saber através de vamos passar por essas experiências e vamos ter certas consequências. Vai ter um momento que nós vamos ser chamados a calar, vai ter um momento que você vai ter que se manifestar. Agora, uma coisa interessante que a Emmanuel coloca, assim, ele fala, quando ele comenta, seja o seu sim, sim, o seu não, não, a gente não precisa usar o sim a todo momento, como é claro que é agradável dizer sim sempre, mas ele às vezes pode ser doentio, né? Às vezes pode ser um esquema de até bajulatório, como ele fala, e o não que seja não, mas que ele não seja um não como uma pedra que você atira no outro. É o cuidado que a gente tem que ter, que muitas vezes, quando o não é justo, ele não vai causar nenhum problema. O problema não é receber o não, mas muitas vezes a forma como a pessoa fala esse não. É um não educativo, né? Exato. Eu sei o que é melhor para ti e eu te digo que não. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que honrar esse não. Quando eu digo não, meu comportamento deve ser o não. E não dizer para uma criança, não faça isso e eu faço. Então, as crianças vai ver pelo exemplo, até pelo adulto, não precisa ser criança, não. Eu estou fazendo alguma coisa, estou dizendo que não e estou fazendo. Então, o outro vai perceber que o meu não seja não mesmo, aquela minha atitude. Eu estava assistindo no Discovery Channel, o duelo, as regras do duelo, tem padrinhos de um lado, tem padrinhos do outro lado, que armamento que vai usar, tem testemunha, é escrito, tem um padre, é escrito no papel, quem atirou primeiro. Eu achei assim surpreendente, eu nem sabia que existia isso. Existia, claro, mas nunca tive essa oportunidade de escutar como trabalhava o duelo na época. E eu vi que através da palavra eles diziam atira, mata e não mata. Quer dizer, agora não, agora é sentar e vamos conversar, vamos passar text message, vamos dialogar para se ajeitar. Em que maneira eu te ofendi, pedir desculpa, se alinhar, se organizar, desfazer os enganos, desfazer declarações que a gente magoa a pessoa, né? E trazer sempre o equilíbrio e a paz nessas conversações. Às vezes também o médico traz um diagnóstico para a gente, a palavra do médico nos assusta, ou nos dá prazer, nos dá bem-estar.
Quer dizer, nem sempre que a palavra é feita, falada é negativa ou positiva. Nós é que dizemos se é positivo ou negativo. Joseli acabou de colocar aqui, ó, da mesma boca procede bênção e maldição. Pode ser qualquer um dos dois. Ronaldo colocou aqui também, vós sois deuses. Quando Jesus diz isso, em minha opinião, já é o maior estímulo à caminhada necessária. Lembrando sempre que o sol brilhará todos os dias para a humanidade. Esse é otimismo de Ronaldo, né? Mas é como Lina disse, como Emmanuel traz, como Beth falou, que o seu não seja um não estimulante, né? A gente viu isso hoje na lição, né? Que seja um não que deixa possibilidade, não é aquele não porque eu não quero. Por que não? Porque eu quero que seja não. Eu não vou fazer isso para você. Não é não, não é? No meu tempo era assim, não, por quê? Não podia perguntar por que não. Aí já ou a avó ou a mãe respondia, por que não? Sim, mãe, mas por que não? Por que não? Então não havia possibilidade de diálogo. Então isso cria revolta, né? Mas quando você diz não e mostra o porquê daquilo não poder ser naquele momento, isso precisa ter esse depois. Se você não está pronto para fazer isso, é como Lina disse, cale, né? Acomode os seus pensamentos, repense se realmente aquilo deve ser não ou não, né? Então, é melhor dar uma parada e voltar depois. Olha, agora eu tenho uma resposta para lhe dar, vem cá, né? A gente tem que ter essa flexibilidade, não somos mais aqueles donos de verdade nenhuma. A única verdade hoje que a gente busca é essa verdade que Jesus trouxe, que nos liberta. Não é uma verdade que aprisiona ninguém na dor, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para o que o silêncio diante de um fato pode proporcionar, porque também não vou silenciar, porque não estou nem aí, não vou dizer nada, não. Tudo tem uma razão de ser. Qualquer ação que a gente venha tomar diante de qualquer coisa que está nos acontecendo, não existe só uma opção. Temos várias opções. Já tivemos até mais na época dos tiros, das facadas, dos duelos, tínhamos mais, né? Possibilidade. Hoje, com a palavra, ela pode ser dita assim, assado, em silêncio você está falando, porque você fala com o olhar, você fala com a constrição de face, a pessoa sabe que lhe feriu de alguma maneira. Então, hoje em dia, se a pessoa está aqui sentada e começa a cochilar, está dando um recado. Que palestra, mas não tem problema, a gente bota o negócio para ferver um pouquinho, né? Mas hoje a gente tem a linguagem de corpo, gestos, né? Tudo. Hoje a gente fala só de estar, a gente já está falando. Não precisa expressar se não quiser. Então, somos deuses, somos. Da mesma boca que procede a bênção, sai a maldição, sim. Mas estamos, graças a Deus, nos educando, nos evangelizando, olhando, por isso que é bom assim, ter Jesus como mestre, sabe? Jesus como modelo, porque qualquer outra pessoa não será nosso modelo. Mas Jesus passou aqueles 3 anos vivendo em meio àquele tempo tão difícil, que a gente pensa que mudou muito, mas a gente vê muita coisa hoje ainda, e as atitudes dele, todas foram de ensinamento, todas. Tinha coisas que ele podia já fulminar ali o grupo, mas ele não fulminava para poder passar a lição. Isso é que é um bom professor, né? Ele podia dizer ao pai... Palavras de vida eterna, né? Palavra de vida eterna. Ele podia dizer, ai, pai, não aguento não, dá um break aqui, para a novela aí, vamos para outros capítulos, porque o pessoal aqui já me encheu. Imagine o espírito crístico no meio de bárbaros, né? Então, tudo era motivo para ele deixar uma sementinha no nosso coração. Por isso, hoje já conseguimos estar buscando, como viemos buscando, e vamos continuar buscando o entendimento dessa passagem de Jesus, assim como quem diz assim, vós sois deuses, olhem para mim. Né? Porque se a gente não conseguir chegar até o que ele chegou, como vamos chegar até o que ele disse que a gente poderia ir além? Né? Então, a gente tem que fazer esse esforço de compreensão. Olhar para o Evangelho de Jesus não é mais piegas, não é mais, é aquele tempo que a gente vivia com a Bíblia embaixo do braço, sem saber nem o que era que estava fazendo ali naquela hora, né?
com dúvidas sobre tudo. Hoje não, hoje a gente está mais esclarecido. Se a gente não se esclarece, a gente busca no Google, qualquer coisa, o Google. O que é isso? Olha, me falaram sobre isso. O que é mesmo isso? E aí a gente vai vendo que existe um cabedal de informações que não tem hoje quem possa dizer assim, puxa, eu tomei essa atitude porque em lugar nenhum eu vi um modo de sair disso. Não tem mais. E é sobre essa parte emocional, essa parte da imortalidade, né? O emocional desta vida. É a nossa a emoção mais profunda. São aquelas das reminiscências daqueles períodos em que vivemos grandes impactos. Por isso que hoje há essa diferença de reações quando qualquer coisa maior que nós se apresenta, né? Uns querem criar problemas, outros querem criar soluções. E nós queremos o quê? Nós somos bombeiros ou somos incendiários? Isso aí. Muito bem. Nas palavras que a gente também se relaciona, amizades, faz aquelas escolhas, e também falando sobre bem-aventurados os mansos, como dizia Jesus, né, as bem-aventuranças. Então, vamos parar, sim, pensar antes de responder um desafio, uma insegurança que o outro traz para nós. E muitas vezes não precisamos falar, muitas vezes o silêncio mesmo é a resposta, a calma, a tranquilidade, o olhar, a expressão corporal. E muitos profetas também vieram e deixaram as suas mensagens, missionários, sempre através das palavras. E as suas palavras também conduziram os seus atos, né? Então, eles foram quem eles disseram, o que eles pregaram, foram fiéis à sua palavra. Gandhi também, tudo pacificação, tudo pelo amor, com amor, libertou a Índia, e tantos outros exemplos que ele deixou, e muitos missionários deixaram, através da palavra, confortadora, consoladora, nos trazendo sempre bom ânimo, sabendo que a gente pode contar com todos eles e sabendo que podemos seguir o nosso mestre querido, que ele sim é o caminho, a verdade e a vida, como ele bem deixou para nós, e os seus apóstolos, né, escreveram para nós, deixaram um legado, uma direção, um caminho. Eu acho que uma coisa assim que Emmanuel traz para a gente que é interessante a gente pensar também, que essas palavras de vida eterna, ele fala que muitas vezes passam despercebidas. Como o Ronaldo colocou aí, vós sois deuses, mas a gente não se pergunta o que é que nós precisamos fazer, né? O que nos cabe, qual é a nossa parte para realizar isso, né? Porque nós já temos o 100% de potencial, então por que a gente não consegue fazer? Que nos falta a caminhada, a jornada, como a gente falou ontem, que a Marisa falou ontem sobre Paulo em Damasco, né? Em que ele, no momento em que Jesus chega e ele se dá conta do que representa Jesus e do que ele estava buscando, até o momento em que ele realmente chegou até Jesus, porque naquele momento Jesus chegou a ele, mas dali ele teve que trabalhar muito para chegar até Jesus. Então, esse vós sois deuses também, eu acho que, ok, Jesus traz para a gente uma visão daquilo que a gente pode ser, mas daqui a gente tem que começar a caminhar, fazer a nossa jornada para chegar a ser, a realizar esse potencial que todos nós temos. Então, um dia nós vamos conseguir, vamos todos chegar àquele patamar. Mas, para esse começo, esses primeiros passos que a gente, que Emmanuel nos diz que é preciso prestar atenção, que passa despercebido, são as palavras que estão à nossa volta o tempo inteiro. Então, qual é o discurso que leva ao divino que há em nós?
que são aqueles que nos exortam a ver Deus como algo maior e seguir as leis, tentar entender as leis que regem o universo e agir de acordo com elas, porque cada vez que a gente vai contra, vai ser cabeçada, vai vir a dor, chamar a gente de volta, ou se não for para o bem, vai ser para o mal. Mas sentir esse amor, essa emoção de amor que nos leva a sermos um, o discurso que faz o planeta ser uma coisa só, porque se a gente não for, vai vir alguma coisa externa que vai nos mostrar que somos, né? que já acontece. Nos mostrar que somos todos uma família só. Então, o discurso de eu falar, eu quero tudo para mim, tudo é meu, olha isso aqui, deixa eu, né? Eu gosto disso, é meu, vou levar para casa, já não é mais, já não nos serve mais. Então, acho que isso são as palavras que a gente precisa prestar atenção também, né? E o mais gostoso é isso, nessas palavras de vida eterna, porque são palavras de vida, e vida eterna. Então, não são palavras que não têm dúvidas no que é. E quando a gente não entende, acontece isso, tem alguma coisa externa para nos mostrar, né? Há 2000 e tantos anos atrás veio Jesus, agora veio o Covid. Tudo em pontos assim cruciais da nossa evolução e da evolução do planeta, a evolução da vida. Então, como a Helena disse, como a gente não prestava atenção nesse mandamento maior de Jesus, né, de amar ao próximo como a si mesmo, esse é o maior mandamento, né? E se você quiser saber como fazer isso, faça ao outro exatamente aquilo que você faria por você. Então, essa irmandade, a gente entra a vida e sai vida e não lembra dela, a não ser quando está no lugar mais religioso, né, que traga essa religiosidade trazida por Jesus, pelo seu evangelho, mas não mais de forma ali restrita àquele ambiente. Hoje, essas lições, como Lina falou, sobre as leis que nos regem, elas precisam saber, a gente precisa saber como agir sem mais passar da lei, sem mais ser as pessoas fora da lei. Nós somos aquelas pessoas que a gente não gosta de ver na televisão, né? Aquelas pessoas que furam sinal, aquelas pessoas que agridem o outro, que batem na mulher, que deixam o filho morrer à míngua, que dão grandes golpes no Estado, nas pessoas. Então, a gente acha que esses posicionamentos, esses comportamentos não devem acontecer. Sim, qual o meu comportamento perante a minha vida pequenininha aqui, do meu círculo tão pequeno? Como eu estou? Será que eu estou numa pequena escala fazendo aquilo que o outro faz em grande escala? Né? Então, a gente tem que ver qual o nosso comportamento, quais os nossos pensamentos a respeito das coisas que estão acontecendo. Então, essas avaliações é cada um por si, Deus por todos. Não tem quem faça não tem como. Podemos nos auxiliar, mas não podemos nos substituir na hora da infração. Aquele que vai para a cadeia é aquele que cometeu a infração, né? Não vai ninguém no lugar dele. Nem o pai pode dizer, olha, não, deixa meu filho aqui, eu cumpro a pena por ele. Não existe isso na lei dos homens. Na lei de Deus também não. Mas não porque você tem que ficar encarcerado em algum lugar, em sofrimento, não. Você tem que experienciar mais vida para poder você saber que aquilo não deve ser feito, mas de uma maneira que você acorde para aquilo. Que você diga, seja o primeiro a dizer, não é o juiz. Você é o primeiro a dizer, isso que eu fiz está errado. Não vou fazer mais, vou fazer de uma outra maneira. Até a gente abrir a boca e dizer isso, só mesmo Paulo de Tarso na estrada de Damasco. E aí, ontem a gente chegou a essa conclusão, que aproveitando essa onda braba do Covid, que nos deixou todos assim, meio sem área, né, para expandir, fica todo mundo meio limitado nas suas vidas, é a hora de todo dia aproveitar que está começando esse Convida 2021, a todos os dias que acordar, se ver na estrada de Damasco, diante de Jesus, e ele dizendo, e aí,
O que é que você pretende fazer hoje? Quais os seus planos para hoje? Para hoje, não é para o ano. Esqueça o ano. O ano é muito grande. Olha como esse 2020 foi. Aí a gente ali, todo mundo assim, ó, meio preso, né? Não estávamos na cadeia, né? Mas estávamos limitados na nossa expansão física. Para o quê? Para nos proteger de nós mesmos. Não é do Covid. O Covid só é o guarda. Está lá assim. Ups, aí não pode. Bota a máscara. Não pode entrar ali mais de 2. Não, sai um. Sabe? Então, imagine, a gente está vivendo, né? Assim, crianças. Como crianças. E tem uma pessoa que nos ama profundamente, dizendo, olha, essa é a hora. Não é porque quem não está morrendo está passando mais de ano, não. Pelo contrário. Tem ido pessoas que já estão tão preparadas para voltar, que já estão indo para poderem, né, criarem lá os seus recursos que vai precisar para a volta, para retornar ao planeta, para continuar, né, porque às vezes é assim, puxa, mas fulano fazia tudo direitinho e não sei o quê. Mas você vai ver que tem pessoas assim, boníssimas desencarnando. Pessoas de um caráter, sabe, não tem uma mácula e estão indo. Mas estão indo por isso. E também vai aqueles que estão atrapalhando um pouquinho. Também não tem ninguém que a gente conhece. Eu acho que é tão pouca gente que não é ninguém que a gente conhece. Eu vi no outro dia na televisão dizendo, olha quantos atores e cantores, né, desencarnaram. Eu digo, rapaz, devem estar preparando lá uma orquestra, devem estar dando uma educação musical tão boa no mundo espiritual, para que quando eles voltem, comecem a fazer letras bem bacanas, né? Que levem mesmo as pessoas a se divertirem, mas a crescerem durante a diversão. E não ter a diversão como um meio de se destruírem e destruir o outro. Ah, não, essa música me dá uma vontade de beber, de fumar, de pular, de matar. Então, tem coisas assim que a gente precisa se reeducar. Não é falando, criticando nenhum estilo musical. Acho que tudo está aí para que sirva de lição para a gente e que a gente aprenda com isso. Mas que tem hoje coisas acontecendo que estão sendo bastante destrutivas, né? Especialmente para os jovens. Olha que no meu tempo, quando eu era jovem, já se dizia que, assim, ouvir uma música dos Beatles era terrível. Não podia. Imagine. Hoje a gente fica cantando, né? Mas imagine, né, o conceito. Pode ser que hoje estejam pessoas vivendo da música, ou do teatro, do cinema, mas que estejam ainda com outra intenção. Como o planeta está indo para a regeneração, aí tudo vai entrando em um eixo. Não é o eixo que eu quero, o que você quer, é o eixo que deve ser. Agora é assim. As coisas vão entrar numa programação que precisa acontecer para que o planeta nos ajude, como escola, a nos desenvolver mais, né? Que a gente não tenha que sair tão aquém da nossa evolução, que a nossa evolução seja mais apressada, porque se não tiver esse intensivão, a gente vai ter que ir para um outro planetinha, como o nosso era uns tempos atrás, sem celular, sem nada. Olha a revolta. O que vai ter de gente revoltado, sabe, precisando de médico, de remédio. Falando aí, mas lembrei do Jerônimo contando a história do amigo dele que foi substituí-lo numa palestra, sofreu um acidente, quase morreu, e depois ele foi abrir o evangelho dizendo se fosse um homem de bem, teria morrido. Lembra o Jerônimo, aquele amigo do Chico, o gigante deitado, que ele era tetraplégico, mas ele tinha umas tiradas, né? Quando perguntava assim, Jerônimo, qual é o seu maior sonho? Mas assim... Ele poder virar de lado. Não era andar. Não. Ele sabia que é impossível, adianta sonhar com o impossível naquela encarnação. Mas virar de lado, quem sabe, né? Jerônimo pensava ele. Marcia colocou aqui, ó. Já está aqui ela. Os fariseus, para o tentar, dizia aos discípulos: teu mestre come com as mãos. E Jesus disse:
Não é o que entra pela boca do homem que o macula, e sim o que sai. Algumas palavras podem ser mais perigosas do que a comida que entra pela boca. É por isso que essa briga de green com não green não precisa haver, porque isso indica que nenhum dos dois estão melhorando com o que estão fazendo, né? Então, a gente tem que realmente ter cuidado com o que fala, né? Não com o que... Não, com o que eu acho que uma das lições maiores que o mestre nos deixou é que nós somos espíritos. O corpo, o físico vai passar, é temporário para todos. Não vai ter ninguém. Ele não ficou, ninguém vai ficar. E é só uma oportunidade, é uma lição, eu digo que é um cafezinho que a gente vem aqui tomar, né? Que são anos na eternidade, que são 100 anos de vida, 150 agora, né, Má? Que a gente vai até 150, ainda assim, o que são 150 anos na eternidade é sair lá, toma um café lá com seu irmão, ver se você resolve seu problema com ele e volta. Não é uma coisa, não é terrível, não é? Não, mas nunca esquecer que nós somos espíritos imortais. Jesus nos mostrou, nos ensinou e nos contou que somos assim. Né? E é essa imortalidade que nos dá a certeza, né, primeiro, logo, reconhecer que existe esse Pai de amor que dirige tudo, que manobra tudo, porque nada andaria como anda se estivesse só nas nossas mãos, né? E a gente sabe que hoje não tem outro jeito de ter sido tudo criado só com a explosão lá do Big Bang, é muito mais, né? Tem mais coisas que regem o céu, a terra, que nos dirigem, que mostram que nós temos uma origem divina. E esse reconhecimento faz com que a gente realmente nos aceite, porque a gente chama de pai. Imagine, a gente chama de pai espontaneamente. Ninguém mandou a gente chamar Deus de pai. Mas desde que o mundo é mundo, que a gente se dirige ao pai, ao Criador. Né? Hoje a gente coloca outras denominações e não tem problema nenhum, mas a gente sabe que é alguma coisa que está acima, regendo, como uma grande orquestra, como um grande maestro que rege uma orquestra maravilhosa que somos nós. Então, a gente tem que ter isso é a primeira coisa. Eu acho que quando a gente bate na porta de uma casa espírita, é em busca de Deus. Não é em busca da cura do corpo, a gente pensa que mas é o eu íntimo, né? O eu divino, buscando aquele que a gente quer se reconectar. Por isso a gente procura a religião. Eu quero me religar ao meu ponto de apoio maior, que eu, por uns instantes, me sinto solto. Quando a gente está solto, parece que tudo está perdido. Quando você se reconecta, né, é tão bom, é mesmo que uma coisa elétrica. E aí a gente passa o quê? A refletir o amor de Deus. Né? Por isso que estamos garimpando isso dentro de nós, essa capacidade de refletir o amor. Porque o amor não está em nós de graça, que eu vou começar a amar o meu próximo como a mim mesmo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me reconectar com a força, com a origem desse amor, né? Com o campo maior que rege tudo. A partir do momento que eu acho esse Wi-Fi, eu aí começo a refletir a força dele. E cada vez que eu consigo fazer com que essa força dele me ilumine a minha potência da alma, o meu DNA, né? Eu tenho também o DNA dele. E como é que a gente consegue isso? Melhorando as nossas atitudes, respeitando mais. Porque a gente não vai imediatamente amar já o outro como a si mesmo, mas começa tendo tolerância com o outro, paciência com o outro, ouvindo e fazendo logo um balanço e dizendo, puxa vida, fulano ainda está naquela, mas eu vou dizer a ele que dessa vez ele pode entrar pela porta de trás, não precisa ir para a porta da frente. Eu vou dar quebrar o galho, como a gente diz.
Olha, eu devia dar um não redondo para ele, mas eu vou deixar ele tomar mais uma água fluidificada e levar o garrafão para tomar um banho em casa. Sabe, coisas assim que a gente, às vezes, vai compreendendo o outro e vai se vendo assim, puxa, se eu já faço isso por ele, é porque ele está aquém de mim. Eu estou mais conectada, não é que eu seja melhor, eu estou buscando mais, assim, Wi-Fi, eu estou mais no centro, né? Eu entendo assim, como parecendo uma coisa dessa, assim, às vezes, me dá a impressão que está assim acima de nós e aquilo vai abarcando o mundo. Quando a gente sai um pouco fora, aí fica meio perdido, aí fica, cadê? Ih, não tem, aí vai voltando até que você vê os pauzinhos, tudo, os pauzinhos. Aí você passa aquela noite assim, toda nos braços do Senhor, né? E tem aquelas noites que você sai do Wi-Fi e que noite você não dorme, você chora, você acorda, você parece que não tira da cabeça aquela agonia, aquela aflição, parece que aquilo, você está indo para o banheiro e vem um monstro lhe acompanhando. Procure o Wi-Fi. Faça igual o telefone, olha, eu estou desconectado. Assim que você reconecta, é como esse fio começa a lhe nutrir, porque está tudo em nós, tudo em germe. Então, quando começa essa nutrição, aí aumenta a sua capacidade de suportar. Essa é a primeira coisa que vem. Por isso que a gente não começa amando, a gente começa suportando. Olha, eu suporto estar com essas criaturas como minha família, que não me... é um exemplo, família. Eu suporto esta família porque eu estou conectada. Se eu desconectar, Maria, tem vontade de pegar um cacetete e sair assim, derrubando, igual a gente faz nos jogos, né? Clicando assim, fulminando. Mas, é claro, então, como eu posso passar uma existência aqui, seja ela curta ou longa, sem nenhum proveito disso, apenas passei uma vida triste, toda reclamando. Quantas pessoas a gente conhece assim? Eu digo logo, não perca tempo. Sacode a poeira, pega seu... Como é o nome daquele estrado que o paralítico estava caminhando? Catre, né? Ou sua cruz, ou seu saco de batata, que muita gente arrasta sacos de batatas que não lhe pertencem. Mas pega da mãe, pega do pai, da avó, depois sai. Aí chega aqui parecendo que está esfolado. Eu digo, larga aí um pouquinho para você ver. Você vai sair daqui parecendo que flutua, porque aquilo não me pertence, aquilo eu não vou dar conta disso agora. Então deixa que alguém vai dar, porque o dono do mundo não sou eu, o dono do mundo é Deus. Não é? Nossa estrada de Damasco tem que estar assim brilhando para nós. Só vou pegar o seu gancho aí, só para eu terminar aqui a minha parte. Antes que Ricardo mate a gente. Eu, depois da morte, joga o sapato na minha cabeça. Uma aula nesse tempo. Ricardo, marido de Lina, fica lá contando o tempo, sabe? Aí ele tira o sapato da cá virtual e um sapato lá. Mas antes da gente começar aqui, eu estava lendo um texto de Emmanuel e ele termina assim, ó. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Veja. Isso você não me passou hoje, né? Não passou isso. Não, isso vai chegar amanhã. Eu só queria fazer um comentário do comentário da Mar, que se hoje nós estamos fortalecidos para trazer uma palavra de apoio, uma sustentação para o outro, uma água, alguma coisa, é porque alguém no passado nos ajudou também, nos sustentou, nos apoiou, para que hoje possamos apoiar também o outro. Quer dizer, o outro nos tolerou, então vamos nos tolerar também, tolerar o outro. É porque no outro, e eu me considero outro, porque o outro me ajudou também, estava dando a maior apoio para a minha caminhada também. O trabalho, quando a gente trabalha com as pessoas boas, porque às vezes as pessoas pensam que você está muito bem para cuidar do outro. E não é estar bem. Aquele dia você acha que está preparado. E às vezes, quando você faz uma troca com as pessoas,
Aí aquela troca é que lhe sustenta, porque também lhe ajuda. Porque nunca vamos estar prontos, né? Jesus veio pronto, mas para nos mostrar assim, ó, mesmo quando não estão prontos, vocês podem. Tanto que os apóstolos dele, cada um tinha a sua pá virada, né? Não tinha ninguém que dissesse assim, não, esse estava uma florzinha. Todo mundo querendo melhorar, mas lógico, todo mundo com suas cargas, como somos nós. Mas quando a gente para de olhar para si próprio, para o próprio saco de batata e olha para frente, aí parece que o que vem de lá nutre o que está aqui. Então, é sempre uma troca. Todas as vezes que a gente parar para consolar alguém, para dar força para alguém, que você sai de si. Você diz, agora eu quero por fulano, eu quero que Tânia fique assim, Você começa a trabalhar as suas forças, que quase estão a zero, pelo outro. Ave Maria, mesmo que encheu o bujão lá do carro. Liga, vai para ali. É Wi-Fi, né? Então, a gente não perde nada sendo delicado, abrindo mão, ouvindo, não respondendo se naquela hora vai sair uma resposta meia travada, sabe? Uma resposta irônica, uma resposta sem luz, não dê. Só abra a boca se a resposta estiver envolta em luz, mesmo que seja um não redondo, mas que esteja todo ali envolvido na compaixão, na empatia. Olha, se eu estivesse lá, eu queria receber esse não que eu vou dar agora, porque realmente isso não pode, fulano vai se estrepar, eu tenho que convencer, porque às vezes o não convence, e às vezes o não convence, como convenceu Jesus ao aleijado. Então é isso que a gente tem que fazer. Não é se fingir de bonzinho, porque de bonzinho o inferno está cheio, diz Dona Joana. Toda vez que se fala em bondade, ela diz, ó, de bonzinho o inferno está cheio. Não é bonzinho, é gente bondosa, gente empática, né? Ou a palavra agora é mais de empatia, né? Bondade era antigamente, no tempo de Jesus. Agora, para que mais? Né? Mas agora nem empatia. O que é empatia? Se alguém me diz que fulano está com Covid, que está, que a palavra agora é essa, né? Que está indo para o hospital, que está com falta de ar, que está assim, se ponha lá e comece a respirar por ele, comece a querer se sentir bem por ele. Você lá, porque quando a gente estiver lá, se caso a gente vá, a qualquer momento, tem que saber o que fazer quando chega lá. Né? Compartilhar o socorro. Né, Lina? Quer mais, Lina? É isso aí. Já estamos no tempo aqui, mas só uma coisa que eu queria, que eu acho que eu queria deixar aqui para finalizar, que Emmanuel fala assim que o verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. E eu acho que esse Wi-Fi que você falou, que é o amor. E eu queria deixar essa mensagem de Chico, que o amor é uma força que transforma o destino. Então, acho que se a gente usar mais essa palavra, colocá-la nas nossas emoções, internalizar ela e transformá-la em atitudes, a gente transforma o nosso destino, com certeza. Né? Graças a Deus. Então, era isso.